Fala galera, tudo bem? Eu sou o Pastor Hugo e eu quero desafiar você que conhece uma realidade que precisa ser transformada ao seu redor. Deus já tem colocado no seu coração aquilo que precisa ser feito. Você sabe qual é o seu chamado, você sabe que existe algo que precisa ser transformado à sua volta. Mas às vezes você pergunta, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou alcançar esse objetivo? Como que eu vou transformar isso que tanto me incomoda? Eu quero falar com você através dessa mensagem, aquilo que Deus faz em nós para transformar através de nós. Aquilo que Ele tira, aquilo que Ele coloca, aquilo que Ele nos permite perder e aquilo que Ele nos faz conquistar para que a transformação aconteça, primeiro em nós e depois nas pessoas e na realidade que está à nossa volta. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai falar ao seu coração e vem comigo até o final. Falou? Deus te abençoe. Quero falar sobre a nossa jornada ministerial, porque ela não é uma tarefa simples. Não é verdade, irmão? Essa jornada ministerial não é uma tarefa simples. E como eu tenho falado aqui com os irmãos, o ministério, ele não se limita ao púlpito. Ele não é preso ao púlpito e não fala sobre função pastoral. Muito pelo contrário. Quando alguns domingos atrás, a gente estudou sobre o discurso do apóstolo Paulo, quando ele estava se despedindo da igreja de Éfeso, que ele fala assim: contudo, nada eu considero na minha vida como preciosa, a não ser que se cumpra o ministério que Deus me ordenou. E a gente percebeu, a gente estudou nesse sermão, que a palavra ministério, ela não é ligada à função pastoral, embora seja muito natural para a gente ligar ministério ao pastor. Quando a gente fala sobre o ministério, pastor tal assumiu o ministério e não sei aonde. O que isso quer dizer? Função pastoral. Pastor largou o ministério. A gente já tem na cabeça e a gente precisa desconstruir isso para poder a gente interpretar realmente o que a Bíblia quer falar para a gente. A gente precisa desconstruir essa imagem da palavra ministério com a função pastoral, porque, irmão, não tem nada a ver. Ministério é serviço. Ministério significa servir. E servir é fazer aquilo que eu sei fazer em prol do outro. Em prol do outro. E fazendo isso eu glorifico a Deus. Amém? Isso é ministério. Isso é serviço. Isso é o que a Bíblia está falando. E essa jornada de servir ao Senhor com o dom, com o talento que Ele nos deu, servindo as pessoas, ainda que isso não seja em um tempo como esse, de culto congregacional, de celebração comunitária, essa jornada é uma jornada difícil. Todos nós possuímos essa jornada, porque todos nós possuímos um dom. Todos nós possuímos um dom. E você pode falar, mas pastor, eu não sei qual é o meu dom. Irmão, vamos conversar que com certeza existe alguma coisa que você pode fazer que vai abençoar a vida de alguém que você nem imagina de que maneira você pode fazer isso. Só que nesse percurso de quando a gente descobre o que a gente precisa fazer, o nosso ministério, até a execução, existem muitos desafios, ou até finalizarmos essa execução, né? Nesse período todo existem muitos desafios internos, né? De quando a gente começa a se questionar sobre N fatores, desafios internos, como por exemplo, sustento, como por exemplo, de que maneira isso vai impactar na vida de outras pessoas, é realmente relevante, não é relevante, eu tenho talento para isso, eu tenho tempo para isso. O tempo é uma coisa que deixa a gente meio confuso em relação ao ministério ou à atividade ministerial que a gente deve exercer. Então existem os desafios internos, como também existem desafios externos. As circunstâncias que se apresentam, que necessariamente, ou a maioria das vezes, elas não são favoráveis.
nós nunca viveremos um tempo totalmente favorável para a gente fazer aquilo que a gente deve fazer. Pelo contrário, a gente tem que enfrentar os desafios. Aquele que somente observa o vento, nunca semeará. Quem fica só olhando a circunstância, isso foi uma das primeiras palavras que eu preguei aqui esse ano. Quem fica apenas observando as circunstâncias, sempre vai ter uma desculpa para não fazer aquilo que precisa ser feito. Nunca vai ter tempo, nunca vai ter recurso, nunca vai ter talento, porque sempre vai ficar observando as circunstâncias. Nessa jornada ministerial, os desafios, sejam eles internos ou externos, fazem parte da nossa vida, são comuns a todo mundo. Por exemplo, grandes homens e mulheres de Deus viveram isso. O servo de Eliseu, quando estava lá na casa, junto com o profeta, olhou em volta e viu que havia um exército inimigo. Ou seja, havia um desafio externo. Moisés percebeu um desafio interno. Quando ele chega para Deus e fala assim: Deus, eu não tenho capacidade para isso. O Senhor devia estar querendo falar com Arão. Ele sabe falar em público. Eu tenho a língua pesada, eu tenho a fala pesada. Eu não sou a melhor pessoa. Desafios internos. Neemias percebeu um desafio externo. Quando pessoas vieram para ele e falaram assim: olha, tem alguém chamando você. 2 homens lá chamados Sambalate e outro Tobias estavam querendo conversar com você. E aí Neemias fala: olha, avisa para eles que eu não tenho tempo. Avisa para eles que eu não posso me preocupar com o que eles querem falar. Eu estou numa obra muito grande, eu não posso parar o que precisa fazer. Um desafio externo que tentou impedir uma jornada ministerial de Neemias. Gideão percebeu também em si um desafio interno. Porque dentro dele, quando ele olhava para ele, ele via o homem menor, da menor casa, de um povo pequeno. Ou seja, coisas que fazem parte da nossa vida. Tudo na nossa vida é assim, feita de desafios internos e externos. Só que em alguns momentos a gente aceita esses desafios e vive a nossa jornada, ou a gente fica trancafiado dentro da nossa maneira de viver e ser, e não percebe o quanto a gente está deixando de viver aquilo que Deus tem para nós. Timóteo, um homem cuidado por Paulo, direcionado por Paulo, alguém que estava cuidando da igreja em Éfeso, provavelmente também tenha passado por situações como essa. Provavelmente ele também tenha vivido situações parecidas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na primeira carta, fala que ele não deve deixar que ninguém o desprezasse pelo fato dele ser jovem. E agora, na segunda carta, logo no início, a gente percebe Paulo motivando mais uma vez Timóteo a exercer a sua jornada ministerial. Nesse caso, de função pastoral. Mas pode ser qualquer uma a que Deus tenha colocado na sua mão. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Logo no capítulo 1, versos de 3 a 7. E esse é o tema, ou melhor, esse texto abrange a divisa do nosso mês de missões mundiais. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama
do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. E aí esse é o verso que eu gostaria muito de pensar com você. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Irmão, lendo esse texto eu percebo que Paulo está motivando Timóteo. Paulo provavelmente estava percebendo algo em Timóteo que só pai percebe em filho, que só pastor percebe em ovelha, que só quem cuida percebe em quem está sendo cuidado. Talvez as pessoas que estavam em volta de Timóteo não tinham percebido isso. Talvez as pessoas que estavam ali no entorno estavam vivendo com Timóteo normalmente, mas Paulo sabia o que se passava no coração de Timóteo. Paulo conhecia Timóteo, Paulo cuidou dele. E logo no início dessa carta, a primeira coisa que ele fala é: olha, eu estou orando por você. E coisa boa, irmão, é quando a gente sabe que tem alguém orando por nós, não é? Coisa boa é quando você recebe, está passando aquele momento difícil, aquela vontade de desistir, você recebe uma mensagem que seja, falando assim: olha, eu estou orando por você. Paulo já começa falando assim. Paulo já começa falando: ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações, eu estou orando por você. E ele continua, ele fala: ó, lembro-me das suas lágrimas. Outro ponto aqui importante, ou seja, eu lembro dos seus desafios, eu sei pelo que você está passando, eu conheço as suas dificuldades. E ele continua lembrando Timóteo da sua jornada ministerial. E ele fala assim: estou convencido de que também habita em você. Eu peguei só um trecho aqui, mas ele está falando sobre a fé não fingida que habitou primeiro na avó de Timóteo, chamada Lóide, e também na mãe de Timóteo, chamada Eunice. E aí ele complementa: e eu estou convencido de que também habita em você. Ou seja, Paulo está falando assim para Timóteo: eu, Paulo, reconheço a sua vocação. Eu, Paulo, tenho certeza da sua vocação. E aí ele continua: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Ou seja, eu tenho certeza da sua vocação, mas eu quero muito que você também tenha essa certeza. Os primeiros versos de Paulo são buscando motivar o jovem Timóteo. As primeiras palavras de Paulo, ele fala sobre a oração, fala sobre sofrimento, fala sobre as pessoas que reconhecem a vocação de Timóteo, mas também fala que Timóteo precisava reconhecer essa vocação. Timóteo também precisava acreditar nessa vocação, nesse chamado, nessa jornada ministerial. Fazendo isso, ele viveria um tempo de transformação. O nosso desafio, enquanto ministros do Evangelho, enquanto nação santa, enquanto povo adquirido por Deus, é transformar realidades, irmãos. É viver a transformação de realidade, seja da sua família, seja da sua igreja, seja do seu bairro, seja do seu colégio, seja de uma só vida. Nós precisamos viver esse poder que transforma. E aí eu quero parar aqui um pouco. Nesse último verso que nós lemos, o verso 7, que é a divisa do nosso mês de missões mundiais. Viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Ministério é transformação. E aí eu estava, há algum tempo atrás, conversando com o pastor Vanderlei, e a gente falando sobre questões de jornada de ministério mesmo, a gente falando o quanto o ministério, e aí pensando na função pastoral, mas não fique preso
a palavra ministério, a jornada a função pastoral. Mas a gente estava falando sobre a função pastoral. Sobre o quanto a função pastoral ela é didática. E o quanto ela faz parte de um processo até que tudo aconteça. Por exemplo, eu tenho um objetivo ou uma visão que a gente possa alcançar junto com o Ministério de Jovens e Adolescentes. O pastor Vanderlei com certeza tem algo no coração dele, ligado à igreja, que ele deseja alcançar enquanto igreja como um todo. Só que para esse objetivo aqui chegar, existe um processo de transformação, que é a nossa jornada ministerial. A minha jornada ministerial é alcançar um objetivo com a juventude da Primeira Igreja Batista em Alcântara e somar com a Primeira Igreja Batista em Alcântara como um todo. O objetivo do pastor Vanderlei, enquanto ministério, é fazer com que essa igreja cresça em unidade de fé e espírito. Mas isso eu estou falando de função pastoral. Pensa agora no seu ministério. O que é que você precisa transformar? Qual é a realidade que você precisa mudar? O que tem te incomodado enquanto ser humano? Esse é o seu ministério. Esse é o seu ministério. Só que para isso existe uma jornada de transformação. Obrigado. Existe uma jornada. E para vivermos essa jornada, a gente precisa guardar esse verso 7 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Duas verdades aqui, irmão. Dois princípios que precisam ser guardados por nós. Primeiro, o Espírito tira de nós aquilo que nos impede de executar o que precisa ser executado. O Espírito tira de nós aquilo que nos impede de fazer o que precisa ser feito. Paulo fala a Timóteo que Deus não nos deu o espírito de... Deus não nos deu o espírito de quê? Me ajuda, vai. Abre aí, por favor, no verso 7. Verso 7. Para o pessoal me ajudar. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia. E aí você pode pensar, mas Timóteo estava sendo covarde? É estranho pensar nisso. Mas talvez Timóteo não estivesse fazendo aquilo que precisasse ser feito. Porque logo no verso 8, dá uma olhada. Verso 8, por favor. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Talvez, irmãos, por todas essas circunstâncias internas e externas, Timóteo estivesse se retraindo. E Paulo está falando, não se envergonhe, não se acovarde, não recue. Pelo contrário, tire de você aquilo que impede de fazer o que precisa ser feito. Deus tira de nós aquilo que nos impede de executar. E aí eu quero voltar com você em uma outra jornada ministerial. Logo no início de uma jornada ministerial que a gente conhece muito bem, que é a jornada ministerial dos discípulos de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 4, verso 18. Mateus capítulo 4, verso 18. A gente vai ler até o 22, mas eu quero que você perceba aqui duas coisas, ó. Dois chamados aqui. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Olha o que aconteceram, olha o que aconteceu. No mesmo instante, eles fizeram o quê, irmão? Me ajuda, vai. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram.
Primeira coisa que a gente faz quando pensa sobre seguir aquilo que a gente deve seguir mas eu tenho muita coisa para fazer. Aqueles homens não quiseram saber do que estava prendendo eles. Eles não quiseram saber sobre o que gerava sustento para eles. No mesmo instante, eles largaram as redes e o seguiram. E aí continua. Jesus continua indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com o seu pai Zebedeu, preparando as redes. Jesus os chamou e o quê? Vamos junto, vai. E eles... Não, irmão, está muito fraco, peraí, está muito ruim. Vamos de novo, vamos junto, com força, crendo no que isso significa, vai. E eles... Jesus chama as pessoas. Imediatamente, aqueles que são chamados precisam deixar alguma coisa para trás. Imediatamente, aqueles que foram chamados precisam deixar alguma coisa para trás. Teve um outro caso, de uma jornada ministerial que poderia se iniciar, mas não se iniciou. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 19 agora, uma história que a gente conhece muito bem. Jesus, verso 21 e 22. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, o jovem rico, vá, venda os seus bens, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Quando o Espírito Santo nos direciona, nós começamos a abrir mão daquilo que não tem o mesmo valor que ele tem. Nós começamos, quando a gente vive aquilo que Deus tem para nós, quando a gente está disposto a ser direcionado por Deus, a gente começa a abrir mão daquilo que não vale a pena. O jovem rico poderia ter uma jornada ministerial. O jovem rico poderia viver coisas sobrenaturais, como um homem simples, como Pedro, Tiago e João viveram. Mas ele não esteve disposto a abrir mão daquilo que o prendia. Paulo, escrevendo a Timóteo, alerta Timóteo sobre a necessidade de abrir mão daquilo que estava o prendendo. Paulo alerta Timóteo sobre a importância de deixar de lado a covardia. Porque, irmão, nós precisamos viver aquilo que Deus tem para nós. Qual é o seu ministério? Qual é o seu ministério? O que você está fazendo para transformar o mundo? O que você está fazendo para transformar? Não é o mundo como um todo, porque eu não seria capaz de fazer isso. Mas o que eu tenho feito para transformar o mundo ao meu redor? Porque cada um de nós vive em um mundo diferente, com realidades diferentes, com um network, um círculo de vida diferente. E se cada um de nós que estamos aqui fôssemos capazes de mudar um pouco aquilo que está ao nosso redor, com certeza o mundo já seria diferente. Mas estamos nos acovardando, deixando de largar para trás, deixando de largar as redes, para nos prendermos àquilo que poderia nos dar alguma estabilidade, alguma tranquilidade, alguma paciência. O Espírito Santo nos faz perceber aquilo que estava nos prendendo, irmão. Porque tem um monte de gente vivendo sufocado, aprisionado, não no sentido literal, mas aprisionado de viver sem propósito, irmão.
tem muita gente vivendo aprisionada, sufocada e não entende por quê. Porque fala, eu aceitei Jesus, eu tenho Jesus no meu coração, eu sou alguém selado pelo Espírito Santo, como que eu continuo vivendo sufocado, aprisionado? Timóteo era pastor, irmão. Timóteo também tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele vivia o período da nova aliança já. Ou seja, o Espírito Santo estava sobre ele. Ele havia sido selado com o Espírito Santo. Mas ainda assim ouviu de Paulo que ele precisava deixar a covardia para trás. Ainda assim ele ouviu de Paulo que haviam coisas que precisavam ser deixadas para trás. O Espírito Santo nos ajuda a largar aquilo que precisa ficar de lado. Isso não é sobre ser crente ou descrente. Isso é sobre tomar um posicionamento diante do nosso chamado e daquilo que Deus tem para nós. Porque a segunda etapa é sobre aquilo que Deus nos dá para fazer o que precisa ser feito. Antes Ele tira o que precisa ser tirado, mas depois Ele acrescenta o que a gente precisa para gerar uma verdadeira transformação. O texto que nós lemos fala que Deus não nos deu espírito de covardia, ou seja, Ele precisa tirar isso de nós, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você pode falar essas três palavras junto comigo para você memorizar? Vamos falar junto. Poder, amor e equilíbrio. Vamos falar junto? Poder. Guarda isso mais uma vez, vai. Poder, amor e equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. É o que a gente precisa para viver a transformação. Não só na nossa vida, mas naquilo que está ao nosso redor. Deus nos dá espírito de poder, condições de fazer, condições de executar. No seu último contato com os seus discípulos, lá em Atos, logo no início, Jesus fala assim: vocês não devem sair de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que do céu lhes seja dado o quê? Poder. Até que do céu lhes seja dado poder, e vocês serão minhas testemunhas, para pregar o Evangelho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O poder que Jesus está falando aqui, não é o poder de realizar milagres. O poder que Jesus está falando aqui não é o poder de fazer maravilhas, não. Ele já tinha feito isso. Ele já tinha falado sobre isso em outras ocasiões com os discípulos. Mas agora o que Jesus estava falando para eles era: vocês terão poder de suportar. Vocês terão o poder para testemunhar. Existe poder no testemunho. Existe poder na proclamação. Existe poder no anúncio. Nesse momento, Deus está dando capacitação aos discípulos, lá em Atos, mas também a cada um de nós. Porque Ele não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, capacidade para fazer. A segunda palavra é? Qual é? Me ajuda, você guardou? Qual é a segunda palavra? Amor. O poder é condição de fazer, mas o amor é a razão de fazer.
O poder é a capacidade de executar, mas o amor é a causa que nos faz executar. Amor é fruto do Espírito. É através do amor que nós demonstramos Cristo para as pessoas. O Espírito nos aperfeiçoa em amor. O amor é uma atitude, é uma escolha. O amor é a expressão do próprio Deus. Se o poder nos torna capazes de fazer, o amor nos dá sentido para fazer. Porque amando, a gente sente dor, irmão, em ver pessoas sendo ceifadas pelo tráfico. Às vezes a gente chora pessoas que morreram por conta de uma doença, seja pelo câncer, pela Covid ou por qualquer outra doença. Mas a gente justifica as mortes daqueles que morrem por causa do tráfico. A gente dá uma razão plausível para eles terem morrido. Meu irmão, eles podem até ter escolhido o caminho errado, mas isso precisa doer muito em mim. Eles podem até ter escolhido a jornada errada, mas isso precisa doer em mim. Porque ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E eu já falei isso aqui. Esse amor que vai esfriar não é o amor do mundo, porque o mundo nunca teve amor. Já houve amor no mundo? Nunca houve. Pelo contrário, a Bíblia fala que o mundo está morto no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas o amor que vai esfriar é o amor da igreja, é o amor dos discípulos, o amor de cada um de nós. Por quê? Porque a iniquidade se espalhou, e por se multiplicar a iniquidade, a gente começa a achar justificativa para a nossa falta de amor. Pelo outro ser mau, eu aceito com facilidade as consequências do seu erro. Meu irmão, Jesus, quando estava na cruz, suportando a iniquidade da humanidade inteira, suportando o pecado em seus ombros da humanidade inteira, ainda assim ele fala: perdoa. Ainda assim ele escolheu amar. O amor é o que nos motiva. O poder é a condição de fazer. O amor é por que fazer. E o equilíbrio é como fazer. Como viver essa transformação? Através do equilíbrio. Algumas pessoas acham que a radicalização é um instrumento para a transformação. Não é. Não é. Quantos de nós já criaram uma antipatia com alguém só porque ele começou a falar com a gente de uma maneira radical? Quantos de nós já deixou de ouvir uma pessoa por conta de um posicionamento radical? Isso afeta inclusive a nossa sociedade hoje, o nosso país principalmente, que vive uma polarização radical, e não temos uma voz que traga equilíbrio, que ouça ambos os lados e fala assim: olha, existem princípios corretos aqui, como existem princípios corretos ali. Existem valores importantes aqui, como existem valores importantes aqui. A transformação não é através da radicalização. A transformação, ela vem através do equilíbrio. Quando eu entendo que para viver em harmonia, eu preciso ouvir a voz de todos. Nós vivemos um tempo que carece de transformação, mas o Senhor cobra de nós
um posicionamento, o Senhor cobra de nós uma escolha que precisa ser feita o mais rápido possível.